Olá, eu sou o Ricardo Bueno e seja bem-vindo a mais um tutorial de Spine. No tutorial de hoje eu irei animar uma capa e passar algumas dicas de animação, de como fazer um movimento mais fluido, etc. E vou demonstrar como fazer essa movimentação da capa usando rotação e uma versão usando apenas o Translate. Então, para a gente começar aqui, ó, tem o personagem duplicado aqui e a gente vai dar início nesse primeiro aqui. Eu só vou apagar esse bone que já está aqui. Então, basicamente, o que nós temos aqui é essa silhueta, né, do personagem, a capa dividida em 3 pedaços, e aqui do lado essa duplicata. Eu vou apagar esse bone aqui por enquanto. E para a gente não ter problema logo de início e não selecionar isso aqui por acidente, vou selecioná-lo. Com ele selecionado, eu vou aqui em Select e tiro a seleção. Isso já vai impedir que eu clique nele por acidente aqui. Vou fazer o mesmo com esse. Lembrando que é possível ainda selecionar ele desde que seja aqui através da árvore, tá? Então, para a gente começar aqui, não existe uma ordem exata de como fazer o que a gente vai fazer aqui. Você criar mesh primeiro, você criar os bones. Nesse caso, a ordem dos fatores não altera o resultado. A única coisa que está acontecendo aqui é que tem um bone aqui que controla a capa, o mesmo aqui. E aí, independente se ele vai estar embaixo, em cima. Nesse caso, ele está aqui embaixo, mas para ser um master, para controlar tudo. Eu vou até mudar o nome dele aqui. Master capa 1. E para não ter erro, eu vou fazer o mesmo aqui. Agora é simples, como eu tenho esse bone aqui que é o meu master, eu vou criar os bones que vão controlar aqui a capa. Então primeiro de tudo vem Create, mantenha o Ctrl pressionado, clica na capa e vamos fazer um bone comprido aqui no meio por enquanto. E essa vai ser uma das formas que a gente vai fazer. Beleza, tendo feito isso, a gente vai poder já animar essa capa aqui. E eu poderia ocultar, por enquanto, esses pedaços aqui, que a gente não vai precisar deles agora. Agora o que a gente precisa fazer aqui é subdividir esse bone, né? Ao invés de ficar fazendo um por um, eu vou aqui em Split. E aqui já está setado para 10, então eu vou deixar 10 mesmo. Essa opção Nested vai garantir que um bone esteja conectado ao outro, ou seja, vai manter a hierarquia de pai e filho. E o Fibonacci eu vou mostrar aqui ele sempre mesmo. E é isso aqui, ó. Você fazendo essa subdivisão, ele vai dividir com os bones com tamanhos iguais, né? Aí após a aplicação, você vai notar que todos os bones aqui estão conectados, são pai e filho um do outro, né? Estão conectadinhos e estão divididos num tamanho igual entre si. Só que a gente não quer isso. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, um XSplit novamente e vou marcar o Fibonacci. E aí ele vai ter essa distribuição de tamanho aqui do maior para o menor. Com essa configuração, a animação fica mais fluida e mais natural. O que eu posso fazer aqui é demonstrar a diferença. Eu vou dar Ctrl Z de novo, vou duplicar isso aqui. Como eu já tenho o bone conectado à capa, ele vai fazer a cópia da capa. Então eu vou subdividir esse aqui sem o Fibonacci e esse daqui com. Para a gente conseguir enxergar a diferença, eu vou criar o mesh. Primeiro eu vou fazer aquele mesh mais bruto, que eu costumo fazer, Edit Mesh, e vou clicar em Generate até chegar na quantidade de pontos que eu desejo. Exagerei bastante, mas beleza. Só para comparar, essa aqui 437, vou fazer o mesmo aqui, tá? Então aqui é uma versão bem exagerada do nosso mesh, que vai servir para o nosso exemplo. E eu vou fazer aqui o bind desse daqui. E existe um detalhe aqui no bind, que é o seguinte, toda vez que a gente vai fazer bind, a gente seleciona primeiro o mesh, né, e aí depois os bones, e aí ele faz todo o cálculo. Mas você notou que eu fiz aqui bone por bone, clicando, é meio demorado, né? Então aqui a gente pode fazer o inverso, seleciona os bones, vai no bind, e aí seleciona mesh. O resultado é o mesmo, tá? Só que é mais rápido. Vamos ver a diferença? Eu vou jogar esse bone um pouquinho para distanciar aqui do corpo, ó, pronto. Só de selecionar todo mundo aqui e girar, você vai ver a diferença aqui, ó, do comportamento da capa. Você vê que ele vai distribuindo o peso aqui, ó, gradativo, de uma forma mais natural, e aqui é muito igualzinho. Dependendo do tipo de animação, você vai usar esse ou esse. Então, assim, é de feeling, ver o que vai combinar melhor aí que você precisa. Eu vou sempre recomendar isso aqui para cabelo, capa, roupa, enfim. Vou dar um Ctrl Z aqui. Esse nosso exemplo aqui eu posso apagar. Temos aqui a nossa primeira etapa. Aí uma coisa legal que eu quero mostrar aqui. Digamos que você queira saber qual tipo de mesh que você criou aqui vai combinar melhor com esse bone e vai se comportar melhor na animação. É bem simples. Por exemplo, eu vou manter esse daqui, vou selecionar ela aqui na árvore, vou dar o Ctrl D, vai duplicar, aí eu seleciono ela aqui, ó, e removo o mesh. E aí eu vou criar um novo para ser o meu teste. Ah, esse aqui eu vou fazer na mão, eu quero fazer detalhado na mão aqui. E vou fazendo todo o mesh aqui, o trace, em volta da capa. E aqui tentando colocar pontos que eu acho necessário, a quantidade que eu julgo necessária por enquanto, ainda sem me preocupar em otimização e tudo mais. Aí, ó, se você apertar o botão direito do mouse, ele troca aqui, ó. Conforme você vai apertando, ele vai navegando ali. Então, eu vou deixar no Delete. Vou deletar aqui esses que estão sobrando. Beleza, vou clicar aqui de novo e mais uma vez. Vou criar uma linha aqui no meio.
Aí notem que os triângulos estão terminando tudo aqui, né? Ou lá em cima. Então eu vou criar pontos no meio para ter terminação de triângulo aqui no meio. Certo? Essa é uma versão. E aí eu vou duplicar de novo, vou dar um reset aqui ó, no Edit, vou resetar aqui, e vou fazer uma versão que seria mais econômica. Uau, olha, o nosso jogo precisa ter o mínimo de vértices possível. Vértices seriam os pontos, né? Então, ó, vou colocar aqui só para fazer uma curva, aqui eu acho que só mais um aqui. Para alguns padrões, né, isso aqui ainda já está muito detalhado, mas vamos manter assim. É mais econômico que o outro, sim. Beleza. O ruim é que vai ter esse triângulo gigante aqui no meio, mas por enquanto eu vou deixar. Novamente, aperto o botão direito do mouse para mudar aqui e vamos deletar o que estiver sobrando novamente. Certo, agora para a gente dar continuidade, vamos fazer o bind desses bones aqui nesses 3 meshes. Eu vou selecionar os bones então. Como esse aqui está marcado com o clipezinho, é só dar bind normal, selecionar ele. Ele fez o cálculo dele. Vamos partir para o próximo, fazer a mesma coisa. Vou pelos bones, porque fica mais fácil. Legal. Sempre dá uma conferida aqui se ele distribuiu, que às vezes ele dá um bug. E aqui a gente já tinha feito, né? Então já vai ter o bind prontinho. Então nessa primeira versão que só tem bone no meio, é uma capa um pouco mais limitada, um pouco mais simples. Então, ó, vamos aqui a parte de Animate. Deixa eu diminuir aqui a parte do Outline, deixar o Preview aqui marcado. Aqui eu tenho 2 animações já, mas elas são vazias, então vamos começar com essa primeira aqui. Vou até mudar o nome dela com duplo clique para Rotation. Vou selecionar os bones, para não ter perigo de ficar clicando aqui sem querer, bloqueio aqui a imagem, aí nenhuma imagem vai ser selecionada mais. Posso fazer a seleção dos bones. No começo a gente marca os keyframes do rotation, no começo, e aí eu quero que ele comece aqui para a esquerda, seleciono tudo. Lembrando que se você selecionar o primeiro, seleciona os demais de baixo. Ctrl C, vou colar aqui no 60, acho que esse é um bom tamanho. E nesse aqui no 30 no meio a gente joga para a direita. Beleza, vou suavizar tudo. Temos esse movimento estranho, tudo bem, faz parte. Aí agora eu vou fazer o offset, ou seja, cada bone aqui vai ter um atraso de 3 frames. Então já estou com o offset selecionado, 3 frames para cá. Mais 3 aqui, então no caso 6, 9, 12. Aí aqui não precisa ser sempre, né, múltiplos de 3, mas eu vou deixar para facilitar aqui a contagem, mas você pode ir ajustando aqui para ter um atraso diferente. Esse é 18, 21, 24, 27. Vai notar que não tá legal, né? Tá meio duro demais essa capa, não vai passar a sensação que a gente quer de uma capa ao vento, enfim. Para algumas coisas até funcionaria, mas é que ter só esse bone no meio limita pra gente até onde a gente pode chegar aqui na questão de variedade de movimento. Então, vou voltar aqui pro Setup e vamos novamente no bone aqui, que é o Master. Vou até mudar a cor dele aqui. Um destaque. E eu vou criar mais bones aqui, mas não antes de mostrar como vai ficar a diferença das versões aqui do Mesh. Como eu estou com o preview rodando aqui em tempo real e eu estou aqui em setup, se eu trocar aqui não vai alterar a animação, mas vai trocar qual malha eu estou usando, certo? Ó, vê que nessa malha que eu fiz aqui à mão mesmo, não deu muita diferença. Tá vendo? Não tem tanta diferença. A diferença é que nesse aqui você perde menos tempo, né? Mais rápido de fazer. Nessa aqui você detalha o quanto você acha necessário. E essa aqui é mais simples também, ó. Acaba funcionando. Mas ela tem esse problema aqui, ó. Essas quinas, né? Aliás, vamos tentar resolver isso aqui de uma forma simples. Seleciona tudo aqui. E aqui no Weights, nós temos essa opção aqui de Smooth. O que acontece? Ele meio que vai pegar tudo que está calculado aqui e vai tentar suavizar a divisão de peso. Então, conforme eu for clicando aqui, ele já vai ficando diferente ali. Os pesos vai mudando as cores aqui. Então, observe. Aqui eu fiz bastante clique, uns 6 cliques. E já deu uma suavizada melhor ali na movimentação, tá? Pode ver que aqui mudou, se dá um Ctrl Z para trás, ele vai voltando. Então você vai fazer isso aqui onde você achar necessário. Eu vou dar Ctrl Z para ele parar, voltar o máximo possível, porque eu não quero suavizar ele tanto assim. Eu quero ver, por exemplo, aparentemente é só onde tem os pontos. Então eu vou habilitar isso aqui novamente. Aqui, ó, que ele está dando esse problema de quina, e aqui, e o mesmo desse lado aqui. Então se você manter selecionado, o Smooth aqui vai funcionar só neles. Então eu vou suavizar algumas vezes aqui. Tá, você vai ter um limite ainda, né? Mas não vamos se preocupar com isso agora, porque a gente vai adicionar mais bones aqui nessa equação. Tá? Mas só para ver que dá para você testar aqui diferentes meshes, quantidades e tal.
aproveitando, antes de eu adicionar os bônus, tem uma opção aqui, ó, que é esse Metrics, tá minimizado aqui, que você consegue ver quantos pontos você está usando na sua animação. Então, por exemplo, nessa primeira aqui, ó, eu estou usando 437 vértices. Pesa pra caramba. É sempre esse da frente aqui, porque aqui na direita é o total, né? Ele tá somando, inclusive, isso aqui. Então, pensa que num processamento, que um jogo que roda na web, enfim, precisa ser otimizado, o ideal é que não seja isso. Aqui já tem 50 vértices. Já é, apesar de estar um pouquinho mais detalhado que a versão mais simplificada, ainda são poucos, ó, são 50 vértices apenas. E aqui a gente diminui para 19. Então dá para ver que aqui seria necessário colocar mais vértices. Mas eu vou resolver isso quando a gente tiver com mais bônus. Então beleza, vou minimizar isso aqui. Vou pausar aqui a animação de rotation por enquanto, só para ela não distrair a gente. Então no Bone Master aqui, eu vou criar mais bônus. Então, ó, eu sei que a capa começa aqui, ó. Estou segurando o Ctrl só para passar o mouse em cima e ver onde ela começa. Então, aqui mais ou menos, eu vou colocar um novo bone. Mas não vou usar aquele esquema de manter o Ctrl pressionado, porque senão ele vai roubar a filiação aqui da capa, né? Só vou soltar o Ctrl, eu sei que é aqui, então vou puxar mais ou menos aqui, volto, ó. Vou colocar aqui, então não vou segurar o Ctrl e vou soltar. Só se atente ao seguinte, o ideal é que esse bônus esteja dentro da malha. Então uma forma de não ficar olhando ali toda hora é você clicar na imagem e vir aqui, ó. Deixa eu expandir aqui, o wireframe. Isso vai deixar visível, mesmo você não mantendo selecionado, clicando em qualquer outra coisa, ele vai ficar visível aqui, ó. Então você vai saber onde trabalhar melhor. Nesse caso eu vou deixar nessa versão aqui também. E aí o que eu ia dizer é o seguinte, o bone, nesse caso da capa, ele tem que estar dentro do mesh. Aqui, ó, ele tá certinho, tá dentro. Puxar um pouquinho mais aqui para dentro. E esse aqui também um pouquinho mais aqui, ó. Para ficar dentro da arte, não só do mesh. Beleza, feito isso, selecionar os dois, split, e vou fazer a mesma subdivisão aqui, ó. Pronto, tá igual. A única coisa que eu vou fazer aqui é mudar essa cor aqui, deixar um amarelinho. Vou mudar isso aqui para deixar diferente também, deixar um verde. Pronto. E agora o que a gente precisa fazer aqui é selecionar o mesh e adicionar esses novos bônus ali. Eu vou remover o que já existia. Eu vou fazer aquele esquema de selecionar os bônus, que são muitos bônus. Bind, selecionar a capa. Esperar o cálculo, verificar se rolou, beleza, funcionou. Eu vou fazer o mesmo aqui com as versões diferentes, porque a gente vai explorar elas novamente. Apaga o que já existe e faz. Nesse caso aqui, na verdade, eu não vou apagar, porque dá para você adicionar novos bônus sem apagar o que já existe, né? Até porque se já tiver bem distribuído ali. A única diferença é que eu não vou conseguir selecionar os bônus antes. Então eu vou em Bind mesmo aqui e vou clicando bone a bone para adicioná-los dentro do nosso peso ali, do nosso weight. Ele sempre tenta fazer nessa ordem, assim, ó, do maior para o menor, enfim, do pai para o filho, nunca de baixo para cima, para não bagunçar aqui a nossa ordem. Vou dar bind novamente. Só que você vai notar que não recalculou. Aí nesse caso tem que selecionar tudo aqui, né? Clica no primeiro ou no último, segura o Shift, vai na extremidade e agora clica em Alt. Ele vai recalcular. E aí a gente vai fazer o mesmo aqui. Então a gente acabou de fazer nesse, esse aqui também já tem. E aqui a gente precisa refazer. Então, eu prefiro, nesse caso, apagar mesmo. Vou selecionar toda a galera aqui. Bind, escolher a malha. Calculou, beleza. Se eu der play aqui, ó, já passou a funcionar. E aí você vai notar que não está animando as laterais, né, as extremidades. Porque agora tem influência desses outros bônus. Vamos fazer o teste aqui com esse aqui também. Está funcionando, mexendo só o meio. E aqui também. Aí agora é simples, a gente vai imitar essa animação. Ó, seleciona esse aqui, pode selecionar esse aqui também junto. No começo aqui ele tem que começar para a esquerda, né? Seleciona, cola no final e no meio ele tem que estar para a direita. Seleciona todo mundo, suaviza. E agora a gente vai repetir o offset que a gente fez aqui nas demais bônus. Então para não selecionar esse, fazer 3, depois selecionar esse outro aqui, como eles estão na mesma posição, né? É o segundo, ó, seleciona os dois, mantém o offset aqui, manda 3 casas, seleciona o seguinte, 6, 9 e assim por diante. Finalizamos aqui essa parte. Agora você vai notar que está todo mundo se movimentando por igual aqui e com esse balanço legal. Certo, agora o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu vou fazer um offset para diferenciar também o balanço, que aqui tá todo mundo junto, né? Tá legal, tá interessante, mas ainda não tá o ideal. Então o que eu vou fazer? Esse primeiro eu não mexo. Nesse da extremidade eu vou passar 3.
No caso, eu vou colocar 5 frames para frente. Ó, você já vê que dá uma diferença no tempo. E esse do meio, eu vou colocar o dobro de diferença. Eu quero que ele demore um pouco mais, ó. Fica 10. Então, note a diferença já na animação, de como tá mais fluido, mais realista, né? E funcionando de uma forma mais interessante. Então, essa primeira parte é isso. Essa é a melhor forma de você animar uma capa, é você fazer uma coluna de 3 bônus. Dá para fazer só com 2, em vez de ter essa do meio aqui, faz só com os da lateral. Mas como essa capa é muito larga, eu queria ter esse movimento aqui no meio, eu acho que passa mais realismo. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Imagina que, ó, vou fazer isso aqui, né? No caso, no setup, enquanto tá rolando a animação. Ah, tem um vento para cá. Eles vão continuar a animação para lá, mas tá meio estranho. Ou para cá. Então, pra gente ter uma animação semelhante a isso que eu exemplifiquei aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar mais um bone aqui. Nesse caso, eu vou criar um bone aqui na mesma direção que esse. Vou colocar aqui em cima. Vou selecionar aqui, criar um bone aqui assim. Vou deixar 270 aqui. Vou deixar reto para baixo. Aqui, ó, vou fazer o mesmo. Só nesse do meio, só para deixar igual. E esse aqui tudo bem ter valores diferentes, porque eles estão em ângulos diferentes. Esse bone aqui, ele vai ser um controlador do vento, a direção que a gente vai querer que a capa fique. Mas de uma forma que a gente só precisa animar isso aqui. Antes, eu não mostrei como fica, né? Nas outras versões do Mesh. Então, ó, essa na versão do Mesh ali gerado, né? Do Generate. Essa é a versão aqui mais detalhada, porém feita à mão. Ó, você pode notar que não tem muita diferença um do outro. Talvez uma maior flexibilidade aqui, né? Agora, se a gente for para o mais simplificado ainda, ó, funciona também, mas se você for bem chatinho, você vai reparar que dá umas estranhezas aqui. Mas já funciona, tá? O máximo que eu faria aqui no Edit Mesh é, de repente, adicionar um ponto a mais aqui. Aqui tem esse espação aqui, ó. Colocaria ponto aqui, ó, só para criar triângulo no meio também. E aqui e aqui. Se eu fechar aqui, ó, já ficou um pouco melhor, entendeu? Já ficou mais bonito. Beleza, já temos as diferenças aqui. Agora que você já notou a diferença entre eles, eu vou deixar nesse aqui, que é o do meio, né? E vou reativar aqui, ó, a capa 1 e 2, que são esses pedaços. E para esses eu não vou fazer diferentes, assim, né? Versões. Eu vou fazer só o manual mesmo. Então vou selecionar esse, Mesh, Edit Mesh. E com Create selecionado ali, a gente vai fazer o contorno. Aí aqui eu vou tentar sempre igualar a quantidade de pontos que eu tenho ali do outro lado, né, só para manter esses triângulos aqui mais parecidinhos, mais organizados. Não, a regra, mas é uma boa prática, bacana. Acredito que dessa forma já vai ser o suficiente. E aqui, mesma coisa, só que eu vou usar o Trace. Ah, tô com preguiça, não tô afim. Beleza, Trace. Aí você só vai ajustar os parâmetros aqui para não ficar muito exagerado. O problema é que ele dá essas bugadas de colocar ponto muito próximo do outro. E aí você vai ter que começar a explorar, ó, detalhes. Você vai colocar o máximo de pontos possível. Então, nem tanto. Concavidade. Nesse caso aqui, seria essas curvas que entram. Aqui, no caso, não precisa tanto. E aqui é refinamento. Em teoria, ele redistribuiria a posição dos pontos, mas nem sempre ele funciona muito bem. Beleza, acho que aqui já está funcionando. Aí aqui é o mesmo esquema. Seleciono esses bones aqui no caso da direita. Bind, seleciono essa parte. Beleza, já está seguindo lá. E aí vamos repetir a dose desse outro lado aqui. Seleciono esses bones. Bind, Mesh. Acabou. Beleza, basicamente é assim que você faz para fazer uma capa legal. Claro, se você quiser adicionar um bone extra aqui, deixa eu ver como eu poderia fazer aqui. Ó, vou bloquear aqui e vou girar isso aqui para lá. Aliás, não bloqueia o bone, bloqueia só a imagem. Roda pra cá. Aqui você não tá alterando nem mais, só a posição mesmo. Ele já tá com os pesos distribuídos, então não tem problema. Aliás, vou fazer daqui. Só para ficar mais na extremidade aqui, porque se por um acaso você quiser adicionar outra fileira de bones aqui, ó, só que isso aqui vai ser o pai ainda. Você puxa uma outra fileira aqui, vai no XSplit aqui, no caso eu vou colocar 6. Vamos testar, vamos ver se vai dar certo. Não vou tirar isso aqui no corte não, a gente vai testar junto. E aí eu vou dar um bind aqui, com esses bones também. E vou recalcular aqui usando Alt. Ó, já teve uma mudança aqui. E a única coisa que a gente precisa fazer é animar eles, né? Então a gente vai selecionar aqui, animar esses bones. Aí você vai ver que tá vazando ali, né? Aí aqui a gente vai tentar seguir esse movimento. Então ele vem pra cá. Aqui no 30 ele volta. Copia o começo.
Não se preocupe que vai estar vazando ali ainda por enquanto. Suaviza. Vamos fazer o esquema do offset aqui. E aí aqui você pode ajustar para não vazar ali. Por exemplo, tá vazando ali, nada impede você de animar isso daqui. Então, por exemplo, eu vou só animar para cima e para baixo para ele criar o keyframe. E, ó, conforme a animação roda, putz, eu sei que aqui ele tá saindo. Então eu vou clicar aqui no 30, de repente exagerar ele para cá. Vamos ver se resolve aqui. Ó, resolveu. Ou talvez não precisa nem ser animado. O primeiro keyframe aqui, ó, você puxa ele para o começo, ele vai estar sempre escondido lá. Então você já consegue dar esse movimento a mais aqui nessa parte da frente, nessa capa que dobra para frente. E aí você pode repetir o processo aqui do outro lado. Então beleza, temos uma capa já muito bem animada aqui, muito convincente. E agora eu só vou apresentar uma segunda forma de fazer essa animação. Porque assim, quando a gente está começando a animação com spine, com bones, enfim, com esse tipo de mesh, a gente acha que quando a gente está com bones conectados assim, que a gente só pode animar com rotação. Sendo que não, você é livre ainda para animar a posição aqui, a escala, etc. Então aqui eu vou demonstrar que a gente pode fazer sem ser com eles conectados, de uma forma um pouquinho mais... de uma forma que a gente vai utilizar o Translate aqui. Então, partindo aqui desse outro exemplo, vou mudar a cor aqui só para diferenciar mesmo. Vou criar meu primeiro bone aqui da capa, então agora sim vou manter o Ctrl pressionado, clico na capa. Vou selecionar aqui assim, ó. Pronto. A partir desse, eu vou criar um bone aqui e vou duplicar. Ó, Ctrl D e vou afastando aqui. Ctrl D de novo. Bem, fizemos 8. Aí aqui eu vou tentar fazer só uma distância de um para o outro, meio que Fibonacci, sabe? Igual eu fiz lá na separação, ó. Vou colocar 9, ó. Deixa um aqui na ponta. Mais para a extremidade eles vão ficando mais próximos um do outro. Conforme vai subindo, eles vão se afastando. Vou bloquear aqui, que eu não quero clicar na imagem de novo por acidente. Vou subindo aqui. Beleza. Tem essa fileira de bones. Sendo, ó, vou selecionar aqui. Todos eles são filhos desse primeiro bone aqui. Eles nem estão conectados um no outro. É só nesse bone aqui mesmo. E a gente vai selecionar todo mundo aqui novamente. Dar Ctrl D. E jogar aqui para a esquerda. Ctrl D de novo e jogar para a direita. E aqui eu só vou alinhar de acordo com a capa. Vou tirar aqui, né? Marcar novamente. Para facilitar a vida aqui, eu vou fazer o mesh que eu não fiz. Vamos fazer aqui. E vou fazer aquele mesh manual mesmo, tá? Então dessa vez eu fiz um mesh um pouquinho diferente, coloquei uns pontos extras, mas não tem diferença, podia ser esse aqui, qualquer versão, tá? O caso agora aqui que a gente vai prestar atenção é em manter o wireframe ligado, só para poder ir jogando para a esquerda aqui os bones, para seguir aqui a capa. Bem, tive um probleminha aqui com o áudio, mas eu espero que consiga ter resolvido isso. Então, eu vou jogar para a esquerda esse daqui. Esse daqui. Esse tá sobrando? Apaga, não tem problema, não vai fazer falta. Esse eu vou manter por causa dessa parte aqui. Então tudo bem ele ficar aqui. Vou fazer o mesmo aqui. E agora a gente vai fazer a mágica do mesh. Aqui, novamente, vou fazer o mesh nisso aqui. Show de bola. Agora o que a gente vai fazer é o nosso binding. Agora indo lá para animação, aqui a gente não vai animar a rotação, e sim posição. Então vamos fazer o teste. Eu seleciono todo mundo aqui, vem no primeiro frame, vou jogar para a esquerda aqui, mais ou menos aqui, copia e cola aqui, e aqui a gente joga para a direita. Suaviza. Só que agora a gente vai ajustando aqui manualmente. Que aqui, no começo e no meio, eu quero jogar ele mais para a esquerda, aqui também. Seleciono geral, copio esse primeiro aqui para o final, né? E agora a gente vai fazer o mesmo na outra direção. Ó, mais ou menos aqui. Tenta não fazer assim, né? Tenta só seguir mais ou menos ali. Aqui também, ó. Tá fazendo uma curva natural aqui, né? E agora, põe preview aqui, ó. Dá pra ver que já tem uma animação interessante rolando, mas ainda não tá tão legal quanto aquela, porque falta o offset. Nesse caso, selecione esses aqui. Adicione aqui, né? Clique em offset, em 3 para frente. Aqui 6.
Beleza, temos um balanço. E agora, aqui no mesmo esquema. Esse do meio aqui eu vou fazer o dobro, então vai ser 10 frames para frente. E nesse aqui só 5. Nessa cadeia de bônus aqui. E aí a questão de ajustar, tá? Ó, aqui eu tô achando que a capa tá indo muito para lá, então talvez ou a gente diminui essa animação ou pode simplesmente apagar. Você pode ver que a movimentação é diferente. Aqui eu que exagerei um pouquinho, né? Mas dá para notar que ela tem uma fluidez diferente dessa daqui, né? Então você pode usar os dois modos. Ah, mas não precisa estar desse jeito. Eu poderia pegar essa capa aqui e animado, ligando para a esquerda e para a direita também, funcionaria. A diferença é que você não consegue selecionar tudo, ó, no exemplo aqui, ó. Vou filtrar para peso. Ó, como esse aqui ó, tem uma hierarquia de pai e filho, e você tentar mover a posição, porque eles estão conectados, eu vou jogar para a direita. Ele cria só um bônus, que é só do primeiro. Ele não cria para os demais. Aí você teria que vir fazendo um por um. Então quando for fazer animação assim, é melhor que o pai deles seja o mesmo, igual é aqui. Mas basicamente é isso. É você ter tempo aí para poder arrancar a melhor animação, usando tanto essa versão quanto essa. Essa daqui eu diria que tem uma vantagem sobre essa, por causa de algo que a gente vai adicionar agora. Que é o seguinte, eu criei esse bônus aqui e ainda não ativei ele. A gente vai usar o constraint para poder fazer isso aqui ser um controlador. Então, esse bônus no meio aqui, ó, eu vou em New, Constraint, vou selecionar isso como alvo, vou colocar um nome qualquer aqui, Ctrl meio 1. E aí eu vou dar Match aqui, e vou deixar tudo aqui marcado, vou colocar 10. E vou fazer o mesmo nesse aqui. Beleza. Aliás, eu coloquei 10, vou colocar 20 na verdade. Só vim aqui no Constraints, ó, muda para 20. Aqui também. E nesse segundo aqui, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar 40. Esse daqui era filho desse, né? Para eu não precisar aplicar de novo o constraint nele, eu fiz ele ser pai desse aqui, né? Só apertei o P e vinculei ele a esse bônus, que aí ele vai copiar o movimento dele e já tá tudo certo. Aí a mágica acontece agora. Como eu conectei todo mundo aqui, esse aqui com força de 20 e esse de 40, então agora basta rodar aqui, mas eu já fiz um teste aqui e eu vi que deu um erro, ó. Ficou estranho. É porque aqui, quando eu criei aqui, ó, constraint, eu marquei link, né? Mas eu não quero, porque eu não posso marcar a posição. Tudo bem manter a escala e a rotação, não teria problema. Mas aqui a gente precisa só da rotação. E todos os constraints que estão aqui, eu só vou desmarcar aqui e zerar aqui, ó, no position. Quando eu desmarcar ali. Vou tirar isso aqui também, não tem por que ter isso aqui, ó. É legal quando eu faço alguma coisa assim, acaba dando erro, porque eu consigo mostrar que pode ter acontecido, porque às vezes você faz isso aqui também e nem entende porque quebrou a animação. Então, ó, agora sim. A gente tem um controlador que não vai interferir na animação que a gente fez anteriormente, mas você pode escolher a direção que está batendo o vento, né? E isso pode, inclusive, ser animado. Você pode vir aqui, pode criar keyframes. Ah, sei lá, você quer aquele balanço. Mais ainda, para enfatizar que além do balanço dele tem um vento rolando. Aqui. Aí você só precisa ver se vai fazer sentido aqui, se vai precisar ser mais rápido. Então, sei lá, vou deixar ele com o dobro de velocidade aqui. Ó, já é muito exagero fazer isso. Mas você ganha essa possibilidade de... Você pode exagerar aqui, lógico, dentro dos limites que é aceitável aqui, né? Porque, por exemplo, aqui deu essa quebrada. Então, tenta não exagerar muito. Em último caso, você vai ajustando aqui o peso. Então, por exemplo, na animação aqui eu deixei, tá dobrado aqui. Putz, mas tô achando que tá muito duro. Com ele selecionado, clica aqui para ir lá pro constraint, né, específico daqui. E aí você pode ir mexendo aqui na rotação, ó. Putz, eu exagerei demais, ó. Não ficou legal. E se eu diminuir? Para ele não dar aquela quebrada. Ó. Já ficou um pouco melhor. E aí, se você quiser ainda, você pode adicionar um novo aqui, para poder esse controlador ter influência em mais bônus, talvez em todos. Não recomendo em todos, mas talvez mais um já seria interessante, entendeu? Então, basicamente é isso. Temos aqui agora um controlador, temos essas duas formas de animar uma capa. Tem outras maneiras também, mas aí você vai explorando conforme você for pegando familiaridade na ferramenta. E aí você pode testar, poxa, eu fiz eles, todo mundo sendo pai desse daqui. O que aconteceria se na verdade eles fossem uma hierarquia? Esse, pai desse, pai desse. É simples, ó. P, pronto. Seleciona esse, P para ser pai desse, pai desse.
a gente vai ter um resultado diferente. Você tá vendo que tá ficando louco ali? Por quê, ó? Olha como ficou exagerado. Porque quando ele mexe, esse Bonnie mexe para a esquerda, esse também já está movendo para a esquerda, então ele vai além. Então está somando as escalas, né? Claro que isso aqui é muito útil se você quiser fazer, por exemplo, uma bandeira que está muito violenta no vento, flexível e tal. Mas para nossa capa aqui, é melhor que seja da forma que a gente começou mesmo. Funciona muito bem. Bem, espero novamente que esse tutorial tenha sido útil. Se possível, teste e poste nas redes sociais, aí, principalmente ali no Instagram, e marca ali o meu arroba. Eu vou deixar aqui o arroba aqui na tela, para eu ver como está a evolução de vocês. E também, se quiser tirar alguma dúvida, me marca lá, beleza? Um forte abraço e até o próximo tutorial. Gostou do que aprendeu até agora e quer levar as suas habilidades de animação para o próximo nível? Estou finalizando o curso completo de animação com o Spine Pro, onde você vai aprender passo a passo como criar animações incríveis para jogos. Se você quer garantir a sua vaga e ser avisado assim que o curso estiver disponível, inscreva-se agora na lista de espera. É só acessar animandojogos.com.br. Te vejo lá.